Pode ser RH. O RH pode ser estratégico, Pode ser flexível. pode ser criativo. O RH pode ser várias coisas. Mas o que a gente quer que seja? Pode ser RH, o podcast que vai te destravar. Apresentação eu, Júlia Dalsasso. E eu, Laís Jasper. Olá, criativos! Estamos aqui novamente para a segunda temporada. Esse episódio é em oferecimento a 2M Gestão e Treinamentos e a Mérito Consultoria e Gestão. E eu estou aqui com o Maca, que é meu parceiro das antigas, mas antes, né? E também é empresário da 2M Gestão e Treinamentos. Mas antes eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Júlia Dalsasso, sou proprietária do Hub RH Criativo. Estou vestida com um blazer laranja, que é a minha cor preferida do momento. Estou com o cabelo solto e muito feliz por estar aqui com vocês. Criativos, eu sou a Laís, sou uma mulher negra, tenho olhos verdes, cabelos cacheados, estou vestindo uma blusa bem criativa, branca, uma camisa branca com os detalhes na gola. E agora nós queremos te conhecer, Maca. Olá, meninas. Tudo bem? Me chamo Tudo Macalister. Eu sou o proprietário da 2M Gestão de Treinamentos. Eu estou vestido com uma camisa branca, o uniforme da minha empresa. Em alusão ao Outubro Rosa, eu estou com um lacinho rosa também ao lado, aqui na altura do peito. Estou com o cabelo penteado, deu trabalho para pentear esse cabelo, tá? Para aparecer bem no vídeo. Nicolas Cagezinho. Isso aí, viemos aqui participar com muito prazer, muita honra. Assisto o podcast de vocês e agora estou desse lado aqui, estou muito feliz. Ai, Que que bom. legal. Que bom. Que legal. Sou pai do Gael, né? É importante falar. Fala, é claro que é o Gael, é isso aí. Eu sou casado com a Fernanda, sou pai do Gael, um menino lindo de 3 anos e meio, que me dá bastante trabalho quando eu chego em casa. Quer Dá brincar canseira, bastante. Nossa, energia. até 11h30 da noite, meia-noite. Se não mandar dormir, minha ele quer nossa. brincar. E, Mac, tu apostou todas as fichas do empreendedorismo, né? Trabalhou até então um período como CLT e eu acompanhei isso, gente, assim. E para mim é bem satisfatório acompanhar toda a evolução da tua empresa, né? Todos os passos que vocês precisaram dar, né? Desde desfazer uma sociedade, sair de uma sede e ir para outra. Sim. Então, conta pra gente um pouquinho assim em relação aos desafios que tu tem enfrentado em relação à tua empresa e depois a gente vai falar mais especificamente de cultura de segurança. Tá, vamos lá. A 2M Gestão de Treinamentos, ela nasceu lá em 2015, num sonho meu e do meu sócio. Nós queríamos empreender na área de segurança do trabalho porque nós percebíamos na época que tinha uma diferença de valores muito grande entre a segurança do trabalho, realmente aquela que o colaborador precisa, e aquela que empresas e profissionais estavam aplicando. Então, nós juntamos esses valores e começamos a empreender na segurança do trabalho. Eu tinha 5 anos formado como técnico de segurança, então, recentemente nova a minha formação, e desde 2015, então, nós viemos fazendo a diferença nas empresas por onde nós passamos, que é realmente implantar a cultura de segurança do trabalho. Não se render às facilidades que o mercado, às vezes, nos solicita, que é realmente fazer a cultura de segurança do trabalho ser implantada na empresa, que é algo que é um pouco mais difícil, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E desde 2015, então, até o ano de 2020 e 2023, esse ano, onde eu mudei novamente de sede. Nós agora estamos aqui no centro, na Avenida Centenário, para implantar um projeto meu, que é um sonho meu de algum tempo, para fazer também, né, além de cuidar da segurança dos trabalhadores, agora nós também vamos cuidar da saúde dos trabalhadores. Ai, que legal. Nós estamos começando com uma clínica de saúde ocupacional, né, que vai nos propiciar implantar a segurança lá dentro da empresa, mas também monitorar a saúde do trabalhador. Ai, que bacana. Isso é bem importante. Importante falar também, a Júlia conhece a nossa história. Conheço. Nós tivemos bastante empecilhos, né? Tiveram. Até essa semana tu postou, não Postei postou? um TBT semana passada. Nós tivemos uma enchente em 2019. Primeiro nós tivemos um assalto em 2019. Renderam a minha esposa e eu. Levaram todos os equipamentos eletrônicos da empresa. Depois nós tivemos uma enchente 3 meses depois. E tudo isso foi um motivador para que nós não parássemos, né? Para nós continuarmos. E aí ali nós decidimos mudar de sede. Viemos aqui para Santa Bárbara, onde nós implantamos, foi até melhor, porque nós conseguimos implantar um centro de treinamentos, e isso só nos fortaleceu. E aí agora, com a necessidade da clínica, né, eu acabei deixando o centro de treinamentos,
Hoje eu conto com um parceiro para fazer os treinamentos e nós estamos agora numa sala bem bonita. Até convido vocês a conhecer a nossa nova clínica, né, para atender todo mundo com qualidade, né? É o que a gente preza por isso. Que resiliência, né? Então, sabe que resiliência é meu nome. Ultimamente eu tento ser resiliente, porque, claro, a gente sabe, quando a gente é CLT, é muito diferente a realidade financeira, né? De se organizar, de pagar as coisas direitinho, mas tem o ônus e o bônus, né? A gente sabe que empreender não é fácil, a gente se olha, às vezes, e ri de nervoso. A gente ri. Pensa, meu Deus, quando é que vai vir as viagens? Quando eu vou para Paris. Os humilhados serão exaltados, estou aguardando a exaltação. Importante lembrar também, Júlia, que nós passamos por uma pandemia, né? Foi bem grave. E a nosso ramo, nós tínhamos 80% do nosso faturamento vinha de treinamentos. Então, nós teve um decreto no estado que foi proibido juntar, aglomerar pessoas para fazer curso, treinamento e palestras de março de 2020 até maio. Praticamente 3 meses que o nosso maior faturamento a gente acabou não deixando ali, não podendo executar, né? E aí foi onde nós tivemos a ideia, eu já tinha essa vontade de também fazer o curso no semipresencial. Então, nós começamos vendendo o curso online, aquela parte teórica que o aluno vai lá na sala e escuta o professor, nós colocamos isso para dentro de uma plataforma e logo em seguida, quando foi liberado o decreto, nós fomos lá e executamos a atividade prática. Adaptabilidade. Claro, nos adaptamos ao que estava no momento, né? Daí a gente falou que vai falar sobre cultura de segurança, né? Eu vim de escolas que sempre nos cobraram muito segurança em primeiro lugar, segurança é algo inegociável. E como a gente vem de uma escola que realmente cobra isso e é na teoria e na prática, a gente vai para outras empresas, conhece outras pessoas e a gente leva isso consigo, né? E defende muito isso, porque realmente é o bem-estar da sociedade através das empresas, né? A gente só percebe o quanto a saúde e segurança do trabalho é importante quando acontece algo ruim. E a gente não quer isso. Né? O porquê escolher cultura de segurança para falar no podcast? Porque é algo que eu percebo que os RHs não se envolvem tanto. Sim. E ele já ia falar alguma coisa, porque ele já engatilhou a primeira palavra para falar e ele dizia bingo. Mas não é? E como é que é a tua visão assim, em relação aos RHs da região para essa cultura? Ô, Júlia, assim, eu tenho uma tese minha própria, né? Eu acredito que por nós estarmos numa região onde tem ainda muita empresa familiar, é difícil de implantar uma cultura, seja qualquer for a cultura, a de segurança ainda é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque muitos profissionais de segurança do trabalho não conseguem mostrar o valor que a segurança tem. Né? O empresário, o dono da empresa, ele vê muitos casos como um custo. Né? Então, nós estamos numa região que tem muita empresa familiar ainda. Né? Então, o empregador, o empresário, por que eu vou pagar R$1.000, R$1.500 num curso se o meu funcionário já sabe operar a máquina, por exemplo? Então, isso a gente acaba tendo que mudar. Primeiro, é uma educação para o consumo. Então, nós temos que, primeiro, mudar essa cultura, fazer ele entender a importância de um treinamento bem executado, de um DDS realmente feito, de uma cultura de segurança implantada na empresa, para depois nós começarmos a trabalhar com os trabalhadores. Então, a primeira resistência ela vem do empresário, ela vem do dono da empresa, né, da gestão da empresa. Né, mas quando a empresa nos contrata, é porque ela já passou por esse processo. Então, ela já entende que segurança é importante. Ou levou uma lambada. Ele entende que a segurança é importante, ou por ele... Pelo amor ou pela dor. Ou pelo amor ou pela dor. Ou por um acidente de trabalho grave que teve na empresa, ou por ações trabalhistas que acontecem bastante, ou então por uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, ou uma outra fiscalização, por exemplo, Sereste, sindicatos de categoria. E agora, com o advento do e-social, a fiscalização passou a ser eletrônica, né? Então, não precisa mais um auditor fiscal do Ministério do Trabalho bater na porta e falar, vim te fiscalizar. Não, a fiscalização já é eletrônica. Então, cada vez mais as empresas têm que estar preparadas para quebrar essa falta de cultura, para começar realmente a entender que a segurança ela é importante não só para cumprir legislação. Ela é importante porque uma sociedade onde tem muitos trabalhadores que se acidentam,
não é uma sociedade saudável. Todos nós pagamos por essa conta. E tu conhece dados, assim, dados recentes de acidentes, ou da nossa região, ou do Brasil? Então, eu sei que Santa Catarina é o 4º estado com o maior número de acidentes de trabalho em 2022. Gente. Né? Nós estamos atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Proporcionalmente falando, nós estamos com um nível muito acima, porque, olha só, quantos trabalhadores tem em São Paulo? Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Uhum. Então, isso se deve, na minha humilde opinião, né? Meu humilde estudo, isso se deve realmente porque nós estamos num estado que tem muita empresa familiar, muita empresa que ainda não tem aquela cultura de segurança implantada. Nós estamos percebendo isso bastante agora com as empresas que estão sendo adquiridas por grupos internacionais, né, aqui na nossa região. E isso já vem mudando a cultura da própria empresa. Uhum. Então, daqui a pouco, nós começamos a receber ligações e solicitações de dúvidas de uma empresa que nunca fez um treinamento. Mas é por quê? Porque está sendo implantada uma cultura nova. Sabe que eu vou fazer palestra numa empresa dessas que foram adquiridas aqui da região e eles pediram para fazer integração. Porque eu vou entrar, nem vou entrar no Parque Fabril, só vou entrar lá no corredor, na sala de treinamento. Isso. E é uma cadeia, Ju, por quê? Porque a empresa, por exemplo, ela vai contratar um terceiro para trocar a telha lá da empresa. O que acontece numa empresa comum aqui na nossa região? Faz o orçamento, o mais barato manda vir. Né? Às vezes sabe que vai trabalhar em segurança, fecha o olho, manda estar em segurança de trabalho, tirar um xerox, né? para não ver a situação. Pegar uma folga. Dar um dia de folga. Né? Só que com essas empresas agora exigindo tudo isso, não. Então, agora, realmente, nós estamos começando a ver um movimento melhorando essa questão da cultura de segurança do trabalho. Então, quando uma empresa agora é contratada para fazer a troca de um telhado, por exemplo, ela vai ter que fazer um treinamento de trabalho em altura, ela vai ter que ter os exames relacionados ao risco do trabalho em altura. Para levar a documentação para a empresa. Claro, toda a documentação para a empresa, porque aquela empresa que contrata, ela é corresponsável por tudo que acontece com o trabalhador dentro seja um trabalhador terceiro ou contratado dentro do parque fabril da empresa. Então, as empresas estão se atentando. Esse movimento está começando com as empresas maiores, aquelas empresas, ou empresa grande, né, empresas multinacionais, ou aquelas que estão vindo para a nossa região já com essa cultura. Que tem um aumento de consciência, seja pelo amor ou pela dor, e Claro. que entendem que não é um custo, né, é um investimento. Claro. A Júlia veio de uma escola que eu não tive. Né? Eu trabalhei em empresas onde a segurança do trabalho ela queria fazer acontecer, mas o negócio não. Então, até eu entender o quanto era importante usar EPI, fazer o treinamento de boas práticas de fabricação, dependendo do momento, né, do tipo de empresa, os próprios exames para quem vai manipular alimento, sabe? O quanto que isso era primordial, inegociável. Então, às vezes, mesmo eu não sabendo que era importante, eu prestava muita atenção naquela pessoa que naquele momento sabia muito mais que eu, que era o técnico de segurança do trabalho, entendia também, eu falava assim, ô Túlia, ela vai assistir esse episódio, eu sou ô Túlia, mas por que é tão importante? Aí ela me explicava. Então, quando a gente não vem de uma escola, enquanto RH, a gente precisa ir atrás e entender o porquê que está fazendo o que está fazendo. Claro. Né? Porque tu vai ser responsabilizado por isso em algum momento. Primeiro é despertar a consciência, né? O porquê que a segurança é tão importante. Né? Vocês, como recursos humanos, né? O próprio nome já é um amor, né? É recurso humano. Como é que nós vamos ter um recurso humano se nós não temos segurança para aquele trabalhador que está ali dentro do Parque Fabril? E como é que é o posicionamento dos RHs das empresas onde vocês prestam serviço? Varia muito da cultura da empresa. Então, naquela empresa onde a cultura ela é intrínseca, ela está dentro dos valores da empresa, o RH colabora. O RH é um RH proativo, é um RH que, eu trabalhei contigo em algumas empresas. Então, eu já sei que onde tu passar, é porque aquela empresa ela tem uma consciência de segurança. Senão, tu não vai se enquadrar naquele padrão, então, na verdade, são os valores que têm que ser compatíveis com os meus, né? Claro. E tem culturas de segurança que eu percebo até pela literatura, não pela Laís ter trabalhado em algum ambiente que isso era inegociável, né? Quando nós falamos de cultura de referência, né? E nós olharmos literalmente para a frase, né, cultura de segurança, tu vai olhar para a questão técnica, né, do negócio, grau de risco. Então, se tu vai ver que as culturas de segurança, elas existem onde, de fato, isso é, inegociável. Porque se não rodar segurança aqui, eu estou comprometendo o meu negócio. Claro, um exemplo prático, uma pessoa que trabalha numa fundição, numa metalúrgica. Né, pessoas de fora já conseguem olhar, uma fundição é perigoso. Né, mas, um call center, por exemplo. Também que não tem fogo, sim, que não mas tem metal. Tem, mas é também, diferente, né? Mas também tem. Né?
Então, a cultura de segurança, ela independe do ramo de atividade. Do grau de risco, né? Claro. Mas o que eu percebo é o técnico, que eu digo assim, não, é uma empresa que oferece perigo. Logo, para que eu não tenha gastos futuros com isso, o investimento que eu vou fazer em segurança do trabalho, ele é óbvio para o negócio, né? O quanto que deveria ser diferente. Isso. Consegue enxergar mais fácil, né? Segurança, ela não vai só de encontro a treinamento, a EPI. A gente vai... Daí a gente pode, tipo, né, ficar a tarde inteira aqui falando. Sim. Mas ela vai de encontro à saúde e bem-estar da pessoa. Claro. Né? O que é estar seguro no ambiente de trabalho? Eu sempre falo que a segurança é uma corrente com vários elos. Então, tem o SESMIT, o técnico de segurança, o médico do trabalho, mas tem o RH, que faz a parte dele com relação à segurança. Por exemplo, tem o técnico de segurança da empresa, mas o RH contrata um funcionário e fala, não, nem vamos fazer integração de segurança. Sim. Então, já quebrou o elo da corrente. Tem a direção da empresa, que tem que entender que é importante. Às vezes, a empresa compra uma máquina de R$200 mil e não quer investir em R$1.000 para dar um curso para aquele trabalhador operar uma máquina com segurança e saber o que está fazendo e não quebrar aquela máquina, mas ele acha que isso é um custo, né? Sim. Ele não vê como um investimento. Engraçado, agora eu lembro de uma situação engraçada que não estava no script. Mas como eu não vim de empresas que tinham esse tipo de cultura, eu fui muito aprendendo na prática e levando na cara, né? Então, teve uma vez que eu desenvolvi uma pesquisa chamada NPS, onde cada setor ele pontuava lá, né, numa escala de 0 a 10, o quanto que ele recomendava tanto a empresa quanto o líder. Então, o líder ele sempre estava com uma nota maior e a empresa com uma nota menor. E eu fui tentar entender o porquê. Uma das coisas de básico, assim, hoje eu pensei, meu Deus, é básico, meu Deus, que vergonha. Mas, assim, não dependia só de mim, porque eu não tinha conhecimento e não sabia o que fazer. Então, as pessoas falavam assim, Laís, é engraçado, né? Tá aqui vindo, perguntar, investindo o teu tempo, falando que a empresa olha por pessoas, inclusive é um valor. Mas por que a técnica de segurança do trabalho vem aqui fazer a medição da caldeira no inverno? Se é no verão que a gente passa trabalho. Daí eu... o que eu faço agora? Entende? Mas o que eu faço agora? Então, era uma coisa simples que... envolvia, obviamente, investimento da empresa, porque daí o pacote que havia sido fechado era um outro, que era somente 2 visitas, mas a narrativa da pessoa fazia total sentido. Eu passo trabalho no verão, não no inverno. Né? Isso, aí vem de encontro com o que eu falei no início. Por que nós entramos no mercado? Justamente para suprir isso que o mercado estava oferecendo. Então, é simples tu ir fazer uma medição de calor no inverno, que é quando vence o laudo, e falar, ô Laís, olha só, em janeiro nós vamos vir aqui fazer outra medição, tá bom? E explicar o porquê. Isso é simples. Então, para não deixar passar da validade do documento, né? E depois, mas deixar claro, né? Mas por quê? Porque uma ação trabalhista, o juiz, e tem muita jurisprudência falando sobre isso, que em períodos sazonais ele pode receber insalubridade. Sim. Por exemplo, na questão do calor. No verão, ali, dezembro, janeiro e fevereiro, o calor lá perto da caldeira aumenta. Então, naquele período ali, pode ser um período insalubre. Né? Então, se eu não fizer a medição naquele período ali, eu estou entregando um laudo para a empresa fora da realidade do que a empresa precisa. E, normalmente, o que acontece? A empresa que é contratada para ir lá fazer o laudo, ela quer ir lá entregar o laudo, virar as costas e minha parte eu fiz e tá bom. E não vai pensar na consequência que é daqui a pouco uma fiscalização trabalhista, uma ação trabalhista. E se eu não tivesse levado esse tapão na cara, eu não ia nem saber o que era, sabe, que tinha medição. Porque não era uma coisa que estava dentro do meu escopo de trabalho, assim. Só que interferia diretamente em algo que eu estava fazendo, que era saúde, bem-estar do colaborador. Então, o que a gente teve de ação? Chamar a técnica de segurança do trabalho e realmente colocar os colaboradores numa roda de conversa e dizer, o que vocês têm de dúvida de segurança do trabalho? Fazer levantamento de dúvida e levar para a empresa. Os colaboradores têm isso de dúvida e isso é coerente. Qual vai ser a tomada de decisão da empresa para com isso? Porque de nada adianta eu falar assim, olha, tá tudo bem, maravilhoso, se o cara tá passando calor no verão. Claro. Ele não vai olhar para o laudo, ele não quer saber se a empresa está dentro do que precisa. E nós temos que fazer o nosso trabalho de RH, de segurança, não é para a empresa. É para as pessoas? Para as pessoas, né? Exatamente isso. Eu tenho que ir lá monitorar o ruído, não é para a empresa ter um ruído abaixo no laudo. É para as pessoas. É para saber se aquele trabalhador vai adoecer, vai ter uma perda auditiva. E outra coisa que eu não sei se é cultura, mas a insalubridade. Eu vi muito que insalubridade é um benefício. Eu posso falar um pouquinho sobre isso, porque eu gosto desse tema. Não estava no script, mas pode. Não, pode, porque puxãozinho de orelha, chega a ser engraçado. Puxãozinho de orelha nos RHs que tem por aí. Às vezes a gente vê lá, salário compatível com a função, benefício, vale transporte, vale alimentação e insalubridade. Mas eu fico lá pensando, mas
Quando eu Por que vejo que insalubridade benefício é em um insalubridade, olha, eu Por penso, quê? se eu fosse um auditor fiscal do Ministério do Trabalho, eu dava uma voltinha lá. Porque a insalubridade ela não é um benefício, ela é na verdade, ela é como se fosse uma indenização. Sim. Porque tu está indenizando um trabalhador, está pagando para ele porque ele vai adoecer Sim. logo ali na aposentadoria ou um pouco mais à frente. Não, isso a gente fala, Maca, assim, ó. Sim. Vai sair, já fez o laudo e agora a gente não precisa mais pagar a insalubridade porque a gente colocou uma proteção na Sim. máquina que reduziu o ruído. Mas para vocês não perder, a gente vai pegar esse valor e colocar no salário. Claro. Não, mas eu não quero. Eu não quero porque senão a minha aposentadoria não vai dar Isso, boa. Tem essa confusão. tem. Cria-se também essa cultura de coisa que não existe, que não tem essa é confusão. loucura. Porque nem todos os agentes que são insalubres aposentam especial. São legislações distintas. Mas porque o meu vô, que trabalhou 84 Claro. anos... Trabalhou entendeu? lá na cerâmica. Capaz, aí, dona Mil, capaz que eu vou arriscar, capaz, né? jamais. Ele recebe não quero. insalubridade e aposentou especial. Né? Mas são legislações diferentes. Então, é uma cultura que a gente tem que trabalhar na cabeça do trabalhador e na gestão da empresa também. Tem muitos laudos que nós vamos fazer que o cliente fala, bota 40% aí que daí a gente não se incomoda. Já bota mais. Mas é um passivo também, Claro, né? porque daí, por exemplo, tu vai estar informando lá no social que ele tem uma insalubridade de 40%. E tu vai recolher esse 40% depois lá na GFIP? Se tu não recolher na GFIP, antigamente, como eu falei, o E-Social veio para quê? Veio para fiscalizar no ato. Então, tu informou que tu está pagando aposentadoria especial ou insalubridade, e tu não informa a GFIP? Daí, né? Como é que tu vai se justificar depois? Sim. Exatamente. E o que acontece? A legislação ela fala que a primeira ação é o quê? É eliminar o agente insalubre. Então, não basta eu dizer, eu pago insalubridade, deu. Não. O que tu fez para tirar esse agente do meio de trabalho? Para reduzir o ruído, Claro. para reduzir a poeira, para Claro. reduzir o calor. Existem várias empresas que estão tomando ações do INSS porque pagam a aposentadoria especial, recolhem a aposentadoria especial devidamente, Aham. mas não tomam uma ação para eliminar aquele agente do meio de trabalho. Ô, Maca, e aqui na nossa região, né? Tinha uma empresa que eu sei que foi vendida, mas me deixar tu responder, depois eu dou a minha opinião. Quais empresas aqui da nossa região são benchmark em segurança do trabalho? Olha, se eu te falar que eu não tenho nenhuma aqui da região, Na pergunta de 1 milhão. a empresa em que nós nos espelhamos assim é lá de Curitiba. É? A Gevit. A Gevit é do meu amigo Guilherme, né? Nós nos conhecemos no mercado de segurança do trabalho. Eu segui a página dele, ele seguiu a minha, a gente começou a conversar. Os nossos valores são parecidos. Aham. Então, ele trabalha na mesma linha que nós trabalhamos, né? Sem jeitinho brasileiro, sem curso com carga horária reduzida. E isso está nos valores dele, da empresa dele, está nos nossos também. Então, nós trocamos muita informação e o nosso espelho, nosso benchmark é na empresa dele. É a G20. Gevit. Mas G20 é do mesmo ramo de atuação que a tua. Treinamentos. Isso, né? mas Segurança do trabalho. empresas mesmo. Por exemplo, não empresas da tua área, qualquer empresa da Tá. região aqui. Tá, empresas que tenham uma cultura de segurança bem Isso aí, implantada. Seja Aham. bem... Olha, eu posso citar várias aqui. Então vai. Por isso eu quero exemplo, ouvir. Eu tava JBS. preocupada. aquelas. Sabia que JBS. queria falar JBS. JBS é um cliente nosso de bastante tempo. Eles fazem bastante treinamentos conosco, principalmente. E lá, a cultura de segurança ela é enraizada no técnico que entra para trabalhar lá. Então, há bastante dificuldade em empresas aqui da região, que às vezes a gente pensa, por que empresa tal o técnico não para? Né? Porque talvez essa empresa tenha uma cultura de segurança que o técnico não está preparado para trabalhar dentro dela. Então, eu posso citar a JBS, que tem uma cultura de segurança... Eles têm né? Segurança é inegociável, né? Eles têm 7 regras inegociáveis de segurança lá dentro da empresa, né, que todos os trabalhadores têm que saber na ponta da língua. Então, tem o JBS, tem agora o grupo Dexco, que comprou a cerâmica Portinari, tem a cerâmica Eliane, né, que são empresas que a gente sabe que ali a segurança do trabalho funciona. Que é nesse sentido que a gente fala que eram empresas familiares que foram profissionalizadas Sim. e agora o negócio roda. Isso. Tem uma que nós estamos conseguindo fazer isso. Nós estamos trabalhando lá com eles já há 1 ano e meio, que é a Color Minas. Que legal. A Color Minas é uma empresa familiar, Aham. passou por um processo de mudança de gestão, e essa gestão nova, a segurança do trabalho para eles também eles têm como um valor dentro da empresa. Então, nós já estamos há quase 2 anos lá, nós já vamos para o 2º ano. Estamos no 2º ano, vamos para o 3º. E lá nós conseguimos realmente fazer a segurança do trabalho, implantar a segurança do trabalho para os colaboradores, primeiro na gestão, depois nos colaboradores.
Que legal. E sabe quando o tema ele é muito pertinente, né? Primeiro porque envolve pessoas e o segundo porque está totalmente interligado com a nossa área de atuação e com as nossas entregas, né? Quando eu te fiz uma pergunta lá no início, como que era o posicionamento do RH em relação às entregas de segurança do trabalho, claro que vem muito de encontro ao que, como tu mesmo falou, que a cultura da empresa exige, né? E se é uma empresa que, porventura, vocês foram contratados e que não tem o apoio do RH? Como que é a postura de vocês de posicionamento? Nós tentamos primeiro tentar convencer o RH da importância da segurança do trabalho, porque às vezes ela não sabe, não conhece, não tem um conhecimento, não sabe o que de segurança vai refletir para o trabalho dela. Então, o primeiro passo é tentar convencer essa pessoa, mas isso raramente acontece porque normalmente quem nos contrata são os RHs. Então eles já vêm Isso. com isso, já tem uma conscientização. Eles entendem que eles não vão conseguir fazer sozinhos. E precisam de alguém para orientar. Que oriente. Isso. Tem muitas pessoas que nos ouvem, né, nos assistem, que são pessoas mais novas na área de RH. Então, perguntas que a gente faz que são essenciais para que entendam, né? Hoje, o RH ele precisa ser generalista. Né? A gente vai ser especialista, sim, em uma área de atuação específica, que a gente se identifica mais, está mais aderente aos valores, mas conhecer de segurança do trabalho, conhecer de outros meios como governança corporativa, a questão de departamento pessoal, que é operações, é importante. Não precisa saber na íntegra, mas pelo menos entender. Então, assim, eu sugiro, né, que as pessoas os RHs, façam um treinamento específico de segurança, participem de uma equipe de CIPA, seja um cipeiro, seja um brigadista. Porque eu já fui tudo isso uma vez, eu lembro, né? Ai, lá vou eu. É que eu já fui brigadista, eu já fui tudo um pouquinho. Cipeira, eu já fui umas quantas vezes, já fui secretária da CIPA, enfim. Daí uma vez eu lembro que eu tinha esquecido que tinha um treinamento. E eu fui de salto. Daí tinha o treinamento, daí eles pediram assim: Julie, vem aqui, apaga o fogo, vem de salto mesmo. Pois tu vai lá, porque senão eu ia perder a vez, né? Gente, é assim, é uma emoção no sentido assim, do quanto a gente pode estar fazendo bem para a organização, fazendo bem para as pessoas e aprendendo ainda. Se eu não tivesse aquela oportunidade daquele dia, eu já fiz algumas vezes, né? Mas naquele dia específico que eu fui de salto, eu não ia saber mexer num extintor. E tu pode precisar não só dentro da tua empresa, né? Sim, em casa também. Em casa, né? Num restaurante. O restaurante está lá pegando fogo. A Júlia é brigadista. A Júlia vai lá, né, se posiciona, né? Fala, olha, sou brigadista na empresa na qual eu trabalho, posso tentar ajudar você de alguma forma. E principalmente a parte da brigada, da CIPA, Primeiro Socorro, Combate a Incêndio, é algo que a gente usa muito mais fora do que dentro da empresa. Acredito. Não acredito. Por isso a gente pensa, mas por que extintor dentro do carro? Sim. Né? Tem ainda? Tem, né? Extintorzinho pequenininho, né? Tem. Não tem mais a obrigatoriedade, né? Mas... Não tem mais a obrigatoriedade. Mas ele é um item de segurança. É um item de segurança, eu tenho no meu carro. Mas se não tivesse, daí ia ficar estranho. Já pensou? E só teve uma outra vez também que eu fiz. Assim, quando eu falo que os RHs precisam se envolver com o tema, né? Eu fiz um treinamento de alguns dias com a Dupont. Né? E lá a gente falava sobre percepção de risco. E o quanto eu aprendi a abordar as pessoas no ambiente de trabalho, corrigi-las, né, falando da importância sobre segurança. Daí ele fazia as perguntas, né, ele dizia assim, vocês vão para casa e eu quero que vocês vejam alguma coisa que é insegura do caminho da empresa até em casa. Tu achou um monte. Achei várias. Mas a que mais me chamou a atenção era que eu guardava todas as facas grandes da minha casa, aquelas facas de churrasco, assim, todas com a lâmina para cima. Olha só. E daí, depois disso, eu comecei a guardar com as lâminas para baixo, porque eu pensei, eu posso abrir a gaveta meio estabanada, que às vezes a gente é meio barulhento, assim, vou lá, boto a mão e corto os dedos. Isso é a percepção de risco. Isso que é importante as empresas ter essa noção, porque muitas vezes o trabalhador está ali, no dia a dia dele, ele já não percebe mais aquele risco. Isso acontece muito em fábricas de tintas, por exemplo. Né? A pessoa está trabalhando, ela não sente mais o cheiro do solvente. E quem passa perto sente um cheiro grande, forte e pensa, como é que aquele cara não... Por quê? Porque ele já adquiriu a memória olfativa. O cérebro dele já se acostumou e ele não percebe mais. Isso acontece com o olfato, com a nossa visão, com a nossa percepção.
né? Então, por exemplo, se a gente parar para analisar um cuidador de leão, eu sempre gosto de usar esse Exemplo. nos treinamentos. Um domador de leão lá no circo. A gente olha e né, de fora, pô, é perigoso o cara lá domando o leão. Mas ele sabe o que ele está fazendo, ele está tomando os cuidados dele. Agora vamos nós lá dar carne pro leão. Pra ver. Eu, hein? Foi, né? Não tem? Então, Sabe para ir lá tratar o leão, eu tenho que conhecer o risco, tenho que conhecer Sim. a forma de aproximação, tenho que conhecer o momento que eu posso me aproximar ou não. E no ambiente de trabalho é semelhante, né? Eu tenho que saber quais são os riscos que estão ali no dia a dia, mas não só saber por saber, é realmente ter a consciência daquele risco ali. Saber que ele está verdade. presente naquele momento e parar de trabalhar no automático. Segurança é treinável, né? Em cada tipo de Claro. cultura e ambiente. Isso acontece muito. Garanto para a Júlia, talvez não. Eu tenho certeza que hoje tu olha uma pessoa, por exemplo, pintando uma fachada de um prédio a 10 metros de altura, tu pensa, meu Deus, o que esse cara está fazendo? Sim. Exatamente. Só que talvez quando tu começou o teu curso, tu olhava, tu nem via aquilo ali. Né? Porque a gente vai aflorando a nossa percepção de risco e a gente vai notando tudo que vai estando à nossa volta. Né? Exatamente. Ô, Maca, aqui a gente fala que o Pode Ser RH, a gente pode ser o que quiser aqui. Né? A gente pode realmente se transformar, a gente pode aprender novas coisas. E eu queria entender de ti, assim, eu conheço o McAllister há mais tempo e eu sei que ele tem algumas atividades fora a atividade de empreendedor, né? Tem. E tem duas atividades bem curiosas. Mas a gente vai falar tu tem duas, né? Atividades curiosas. Tá, uma eu já sei que é. Qual que é? Que eu sou vereador em Forquilinha. Então o quê? Sou suplente de vereador em Forquilinha. Sou. Ah, não sabia. Em 2020 tive a coragem de me colocar na urna para ser votado. É coragem mesmo, falei pra ele, Corajoso. corajoso. E a segunda é E agora, bombeiro voluntário. tá, fui bombeiro voluntário, né? É, Tô Por quanto afastado. tempo? Eu fui bombeiro voluntário de 2014 até 2018, se eu não estou enganado, 4 anos. E o que tu já viu de bizarro, assim? Assim, Depois, bizarro no vereador, eu acho que tu viu mais coisas. Mas aí a Bastante. gente vai falar. que não é engraçado muitas vezes. Vamos falar primeiro Olha, do bombeiro voluntário. Bastante coisa, assim, né? O bizarro de assustador, várias coisas. Só que eu sempre gostei da área de primeiros socorros. Então, eu sempre me portei de maneira que aquilo não me atingisse, né? Óbito, né? Eu já presenciei um óbito de um caminhoneiro que tombou a cegonheira que ele estava dirigindo na BR e o óleo diesel derramou, a faísca pegou fogo no óleo diesel e pegou fogo no mato. E ele estava lá em óbito e estava em risco de pegar fogo no caminhão. Ele estava com a mulher e com um filho de 3, 4 anos aproximadamente. Gente. Então, assim, situações como essa. Uma situação engraçada que aconteceu com eu trabalhando como voluntário. Uma vez nós estávamos lá no plantão, devia ser umas 2, 3 horas da madrugada, e o bombeiro ele trabalha 24 horas e folga 48, né? Então, claro que ali, durante a noite, há um revezamento. Ou a metade, ou 2, fica ali no plantão esperando o rádio tocar, e o restante vai dormir. E aí fica 1 hora, 2 horas ali, eles se combinam. E chegou umas 2 horas da manhã, tinha 2 meninas batendo na porta, desesperada. E aí nós olhamos pela câmera, eram duas meninas, né, jovens, sei lá, uns 20 anos mais ou menos. E aí nós, e agora? Será que é um sequestro, um assalto, né? Será que elas estão pedindo vai socorro? vir alguém depois delas? Mas tá, vamos abrir, né? Vamos abrir uma porta e ela desesperada, e na nossa cabeça tá passando um monte de coisa, né? Um risco. Desesperada porque foi risco. atropelado, vocês precisam nos ajudar e tal. Eu disse, não, vamos ajudar, o que foi? Daí nós vimos um cachorro atropelado na estrada. Então elas estavam vindo de uma festa, viram um cachorro atropelado na estrada e quiseram ajudar o cachorro. Ai, que amor! Aí elas falaram, vocês têm que fazer uma coisa, vocês são bombeiros. Mas assim, a gente não pode botar o cachorro e levar para o hospital, né? Aí nós falamos lá pro chefe de socorro, que é o chefe lá da equipe, e ele falou, olha, vocês fazem o seguinte, né? Tamanho é o desespero das meninas, e também para ajudar o animalzinho, vocês vão botar o cachorro na viatura, vocês vão levar até uma clínica veterinária e vão deixar elas lá. Só que não pode passar pelo protocolo do bombeiro. Então, vocês vão e voltam, né? E como se nada tivesse acontecido, para ajudar as meninas. Nós saímos lá da Içara, fomos achar uma clínica veterinária lá na Santa Luzia. E sobreviveu o cachorro? Se sobreviveu depois, a gente não teve mais contato, mas nós entregamos ele vivo lá na clínica então de pet. E as meninas
chorando até lá, depois nos agradeceram um monte. Então foi uma situação inusitada. Assim, né? Não, imagino que deva ter mesmo, assim. Porque dentro de organizações são coisas bizarras, né? Sim. Essa semana que tu postou, daquele prédio lá que as pessoas ficaram Isso. penduradas. Ah, pelo cinto de algum- Isso. Cinto? Isso. Pelo um cinto, né? Isso. Teve um acidente, tinha 8 trabalhadores trabalhando ali a 140 metros de altura, Meu Deus. numa Jesus, plataforma que vertigem. que ligava um prédio no outro. Que- E essa plataforma acabou cedendo. E os trabalhadores ficaram pendurados pelo próprio equipamento de segurança que eles estavam usando. Então, Meu Deus. se Mas não- um faleceu, né? um morreu porque não sobreviveu aos ferimentos. Ai. Então, assim, se não tivesse a cultura de segurança, Aham. né, usando os EPIs corretamente, o treinamento adequado para os trabalhadores, com certeza seriam Mas- 7, 8 óbitos. Ai, meu Deus, amado. E eles ficaram lá durante algum tempo. Aí veio a polícia com um helicóptero para salvá-los também. E assim, a gente fica muito chocado. Eu já presenciei muita coisa, assim, de estar no domingo em casa e me ligar, Julie, vem para a empresa. Na época eu era da gestão de RH, vem para a empresa que o fulano de tal amputou um dedo. Sim. Então, o dedo a gente sabe, né? Mas também, Julie, vem para a empresa que teve o fulano que faleceu no silo. Tu também já passou por isso, né? Eu passei depois de eu ter saído da empresa, assim, de as pessoas não saberem o que fazer com determinada situação, assim, onde uma pessoa acabou vindo a óbito, né, num ambiente de trabalho, onde todo mundo assistiu o que estava acontecendo e não puderam fazer nada. Assim, porque não sabiam o que não fazer, tinham não sabiam o que fazer. Uhum. E aí, o quanto que, psicologicamente, essas pessoas ficaram lesadas em, será que eu, que faço a mesma função, não pode vai acontecer acontecer comigo? E ver aquilo, ver e tudo, não poder Mas fazer. tem um cálculo que se faz, né? Que é até para os ouvintes, para os RHs ficar ligado. Tem o cálculo de Frank Bird. Isso, a pirâmide de Frankfurt. O A bicho cada tá 600, ligado. Eu É. estudei isso, hein? A cada 600 incidentes acontece um acidente fatal. É. Então, o que são incidentes? São aqueles escorregões, Sim. aqueles acidentes que não geram Tropeços, lesão, tropeço, coisas mais ingênuas. né, uma peça que caiu do lado do trabalhador. Então, para cada 600 ocorrências dessa, acaba acontecendo um acidente fatal, um acidente grave ou fatal, né? É. E isso a gente consegue trabalhar dentro da empresa quando a gente começa a catalogar todo o evento, todo o incidente que acontece. Então, a gente sabe, nessa empresa teve 10 tropeções na mesma escala, então tem alguma coisa errada. Pode ver que no próximo ou vai virar o pé, ou vai E machucar, aí, se ou nós vai... não tomarmos uma ação para evitar essas ocorrências... E sabe que daí... Por que eu sei disso, né? Primeiro que eu estudei, e segundo porque nós catalogávamos tudo, e quando ia chegando próximo, era feita uma mobilização geral das unidades para falar, ó, fiquem em alerta, porque tal situação pode vir a acontecer em tal unidade. Sim, Era tá perto. bizarro. Dava um medo. Daí era 6 horas da manhã, todo mundo reunido. Ó, né? Daqui nos próximos meses tem que olhar por causa das quantidades e estatística. Não era nada de achismo, Sim, nem na nossa bola, cabeça. bola de cristal. Sonhei que isso vai acontecer. Não é empírico. Número, é número, não tem, dado. não tem como fugir. Exatamente. Ô, Maca, e hoje, se fosse para te dar um conselho, né? Um conselho, mas eu acho que dar uma orientação, assim, de qual é o papel do RH com foco em segurança e cultura de segurança. O que tu falaria para os RHs que querem se desenvolver, né, que querem estar à frente de uma organização e pensar e ter esse pensamento, né? A segurança do trabalho ela é fundamental para o RH, porque, como eu já falei, sem um recurso humano, como é que vai ter RH, né? Então, quando a gente para analisar o papel do RH, que é manter os trabalhadores ali satisfeitos com o trabalho, como é que nós vamos manter eles satisfeitos com o trabalho se acontecer um óbito do lado dele, como é que ele vai trabalhar no outro dia? Então, o que os RHs têm que ter em mente? Que a cultura de segurança ela não é do técnico de segurança, ela é da organização, e o RH tem que puxar isso também. O RH tem que fazer com que a cultura de segurança seja realmente implantada dentro da empresa. Aham. Ô, Maca, e vocês já têm ODS? São signatários ODS? Nós somos signatários, eu estou implantando, nós estamos agora fazendo os estudos de implantação, porque tudo veio muito rápido assim para nós, né? Nós começamos a atender a parte clínica, médica de medicina do trabalho agora em agosto. Então a gente está organizando ainda todo o nosso processo, nosso fluxo de trabalho. E a ODS, eu acabei assinando a ODS e nós estamos agora... Tem uma menina lá que está trabalhando conosco, a Amanda e a Franciele, elas estão me ajudando na questão da que legal. ODS.
É isso aí. E a gente tem algumas ações já que nós já estamos em vista, principalmente na questão da educação, né? Para nós, O DS3 também, né? Saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar também. A educação para nós não tem como ser diferente. Nós somos uma empresa de treinamentos, né? Então a gente precisa fazer com que a educação seja algo que sai de dentro da 2M para fora, não de fora Exatamente. pra dentro. A cultura começa da porta para dentro. E outra questão também que nos pega, que eu quero focar bastante é na diversidade de gênero, né? E tem uma que para nós também a gente já vem trabalhando, atuando bastante tempo, que é na redução da desigualdade. Então nós temos, por exemplo, vários alunos que são estrangeiros que vêm fazer curso conosco. E para facilitar esse processo, dentro da nossa plataforma a gente coloca o conteúdo de forma que a página traduz automaticamente para o idioma que ele está cadastrado ali no computador dele. Então a gente tem ajudado bastante alunos estrangeiros, ganeses, haitianos, está começando a vir bastante venezuelanos também. E a gente tem dentro da nossa estrutura, né, propicia eles a ler o conteúdo com o idioma deles. E também ali a legenda, né, o nosso sistema também legenda ali para o idioma deles. Então a gente tem essa vontade de contribuir para a igualdade deles também, porque eles vêm de fora, a gente sabe como é que eles vêm, né, numa condição degradante. Até teve um caso semana passada, um aluno nosso, não me recordo o nome dele agora, ele veio ali buscar o certificado de uma reciclagem que ele fez. Ele falou, olha, eu nem vou falar, eu vou mostrar para vocês em agradecimento a vocês. Ele mostrou a folha de pagamento dele. Ai, querido. Com o salário que ele está recebendo como operador de empilhadeira, graças a um curso que ele fez conosco. E assim, o salário dele, olha, eu vou dizer, tem bastante operador na região que não tem esse salário. Né? Claro, salário, gratificação, talvez faz algumas horas extras, mas isso para nós foi bem impactante. Por quê? Porque a gente sentiu ali que o nosso trabalho, né, estava fazendo valer a pena. Que não é só pelo treinamento, pelo contrato, pelo dinheiro, não. É realmente mudando as vidas das pessoas. Né? E é ali que vai entrar para nós forte a ODS. E também a vontade, né, dessa pessoa de fazer a diferença, de fato ser o melhor operador de empilhadeira. Isso. De esse comportamento, posicionamento dele ser reconhecido e valorizado através do salário dele, né? E na nossa metodologia de ensino, nós temos os cursos livres também, né? E dentro do curso livre, os instrutores sempre falam para eles que o operador de empilhadeira ele não começa operando empilhadeira. Né? Às vezes o aluno vai lá, eu quero pegar o certificado porque eu já quero começar a trabalhar o mês que vem. Não. Então a gente tenta implantar isso na cabeça deles. Preparação. Claro, tu vai pegar o certificado, vai te habilitar. Então tu vai entrar numa empresa como auxiliar, como ajudante, tu vai carregar bolsa de cimento, tu vai bater caixa de Não é só sentar piso, lá claro. e dirigir, que eles acham que é isso, né? Claro. Só sentar e dirigir. Não, aí vai pintar uma oportunidade, né? O operador de empilhadeira oficial lá da empresa vai pegar uma folga, uma férias, e ele tá lá com o certificado pronto para poder operar quando a empresa precisar, e dali ele começa a jornada dele. Tipo, esteja preparado, porque a oportunidade vai surgir. Vai e se não tá preparado, ela vai passar. Outro pega. Exatamente. Ô, Maca, e o nosso tempo acabou. Já? Rápido. Mas olha só, eu queria que tu, pra gente finalizar, assim, eu queria que tu falasse uma frase assim que te inspira ou que possa inspirar as pessoas a olhar, né, que tem um olhar mais humanizado para a segurança do trabalho. Tu fala a frase, depois eu finalizo. Tá. É uma frase que é nossa da 2M Gestão de Treinamentos, que é investir em segurança é preservar o futuro. Então, quando a gente investe em segurança, a gente está investindo no nosso futuro, né? Exatamente. Essa é uma frase inspiradora e é um dos slogans da 2M Gestão de Treinamentos. É o propósito de vocês. Tipo, isso acontece lá na cultura de vocês. Ai, que legal, Maca. Então, acabou o nosso tempo. Obrigado pela oportunidade. E sabe que essas histórias, assim, segurança do trabalho me encanta muito, porque tem muita história, tem muito processo burocrático, a gente sabe disso, que não faz muito a minha praia, não é muito a minha praia. Sim, tem bastante assunto. Nós não entramos em questões técnicas, por exemplo. Exatamente isso. E as histórias que eu passei com segurança do trabalho também, a gente não... Né, mas é inspirador, sabe? É inspirador a gente saber que o RH precisa ser generalista, precisa olhar para isso. E a gente traz para o podcast temas que vão ajudar as pessoas a pensar de forma diferente e mudar esse cenário, né? Então, eu te agradeço, obrigada por ter aceito o convite. Né? Esse podcast é patrocinado pela 2M, Gestão e Treinamentos, né? Nosso parceiro. E muito sucesso. Continue com a gentileza que tu sempre teve, com a energia que tu sempre teve com as pessoas.
E é isso aí. Agradeço. Só confessar uma coisa, quando eu falei que vinha no podcast para alguns amigos, pessoal de RH, sério que tu vai lá conversar com as meninas? Eu adoro o RH criativo. Continue ainda seguindo. Isso aí, dá um fazendo like. sucesso aí com os Arrasta pra RH. cima. Arrasta pra cima. Sucesso de vocês aí compartilha. é grande. Eu também sou grata, né, por te conhecer pessoalmente. Como eu falei, eu não te conhecia pessoalmente, né? Conheci a tua empresa e lembrei que na época eu trabalhava numa empresa e já acompanhava os conteúdos de vocês no Legal. Facebook, né? De uma maneira muito criativa e, de fato, instruindo as pessoas pelo conhecimento, Claro. pela informação. Outra coisa também que me marcou te conhecendo contrate pessoas melhores do que você. Eu sei que hoje, se eu for pensar em segurança, você é muito melhor do que eu. Né? Sim. Então, olhando para o ambiente de trabalho, para as organizações, empresas que têm propósito, né? Donos de empresa, tua pessoa, né, que está à frente da 2M, entende que segurança não faz parte do teu negócio só porque é importante, mas porque de fato tu vive, faz total diferença. Sim. Então, muito obrigada por compartilhar um pouco do teu conhecimento com a gente. Aprendi um pouco mais. E é isso, obrigada. Obrigado, Laís. Obrigado, Júlia. Estamos à disposição. É isso aí, muito obrigada.